Espírita. A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pela internet no site www.radiocorreiodaserra.com.br. Alegria enorme estar com vocês nessa belíssima manhã de sábado e aqui com a presença muito especial nos nossos estúdios do nosso companheiro e irmão de doutrina espírita, Eugênio Eustáquio, que é lá de Pedro Leopoldo, e está aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre vida e obra de Chico Xavier. E o mais importante, o legado de Chico para as nossas vidas, a importância desse grande espírito que conviveu aqui com a gente, tão pertinho aqui da gente, e que nos deixa grandes ensinamentos para a nossa vida. Então acompanhem no nosso Seara Espírita de hoje. Bom, convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham nessa nossa caminhada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos. Agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por todas as bênçãos que diariamente recebemos, pela família que nos abrigou, pelo nosso lar, pelos amigos que elegemos ao longo do nosso caminho, por todas as experiências vividas que nos auxiliam no nosso desenvolvimento. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades de estudo e principalmente pelas oportunidades de trabalho no bem. Que a Tua paz, que Teu amor possa nos envolver, nos auxiliando a vencermos nossas más tendências, nossas imperfeições e assim caminharmos rumo a Ti, Pai, através das sendas da evolução. Que Teu amor nos ampare, que Tua luz nos ilumine e alcance todos os nossos irmãos em humanidade, em especial aqueles que mais sofrem, que todos possam receber o Teu auxílio e possam assim ter a certeza de um futuro melhor, de um futuro de paz, de união entre todos os povos. Seja conosco, Senhor Jesus, amparai-nos e que Tua paz e que Teu amor possam envolver todo o nosso querido planeta Terra. Que assim seja. Bom, começando então aqui o nosso bate-papo com o Eugênio. O Eugênio ele é lá de Pedro Leopoldo, dirigente do Grupo Espírita Meimei e organizador da obra Registros Imortais, que é uma das obras aí de Chico, que a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre ela. E ele que está aqui com a gente hoje nos estúdios para esse nosso bate-papo sobre vida e obra do Chico e a importância do Chico em nossas vidas nos dias atuais. Então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, Eugênio, a respeito de como foi, como eram as atividades do Chico lá em Pedro Leopoldo, como que tudo começou, como que foi surgindo essa história do Chico, que depois se tornou tão grande para todos nós. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes do programa Seara Espírita. É um prazer estar aqui falando desse médium Chico Xavier, desse homem, e tantas histórias e tanto legado deixou a todos nós. Mas o Chico começa em Pedro Leopoldo em 1927, quando, pela enfermidade da sua irmã, que depois foi diagnosticada pelo casal Perácio, amigos de Chico, que era um processo obsessivo, ou seja, uma influenciação espiritual que causava todo aquele mal-estar à sua irmã. Uhum. Ele católico, a partir daí, ele se interessa pela doutrina espírita e vai estudar e pede a benção ao padre, Uhum. para que pudesse seguir aquele caminho. E a gente vê a trajetória desse caminho hoje. Então, ele, nesse período, ele funda o Luiz Gonzaga, que é a primeira casa espírita de Pedro Leopoldo, fundada por ele, Uhum. E através desse trabalho, com um grupo de amigos, nós estamos falando em 27, a doutrina não era tão difundida como hoje. Com certeza. Ele começa o seu trabalho, os seus estudos e a tarefa na psicografia. Nesse mesmo período, ele tem a visão da a Rainha Santa,
a Santa Isabel, que o orienta sobre a tarefa da assistência social, ou seja, do socorro aos mais necessitados. Né? A frase dele, mas se não tem nem para mim, como eu vou ajudar? Né? Mas ele inicia os primeiros passos também distribuindo pães. E o estudo no Luiz Gonzaga, poucos amigos, né? Hoje falar de Chico Xavier é muito tranquilo, é prazeroso. Com certeza. Mas nessa época eram poucos amigos. E ele narra na sua primeira obra, né, a dificuldade de iniciar esse grupo de estudo, todos entusiasmados. E segundo ele, o aconselhamento do Evangelho de Jesus, né, as solicitações que Jesus nos faz, se tornou um pouco pesado para esses companheiros naquele período. Então ele se viu só praticamente. Né? Teve reuniões que ele estava só, a ponto de querer parar. Né? E Emmanuel então amplia a sua vidência, a sua visão espiritual, e ele vê o salão lotado, né, de espíritos que ali vinham beber daquele conhecimento que o Evangelho de Jesus nos traz. Então ele inicia sua tarefa mediúnica dessa forma. Muito bacana. E a gente vê que é uma história muito rica, né, Eugênia? Tem vários fatos e casos que mostram pra gente que não foi fácil a vida do Chico, né? Às vezes a gente pensa, Chico, eu queria ser igual o Chico, eu queria psicografar igual o Chico, eu queria ver os espíritos como o Chico via, mas não era bem assim, não, né? Não era tão fácil. Não era tão fácil assim, não, né? Com certeza, né? É uma renúncia, uma abnegação de uma vida inteira, né? O Chico, como a gente vê, ele constrói sua primeira obra, que é o Parnaso de Além Túmulo. É uma obra em contexto sobre a veracidade da mediunidade, porque no seu primeiro trabalho ele recebe poetas luso-brasileiros, né, que, com conhecimento de conteúdo, gênero, enfim, forma de expressão, que ficou fácil identificar aqueles poetas mortos, como eles dizem. Então é uma obra muito rica, né, do ponto de vista literário e do ponto de vista mediúnico, porque Humberto de Campos, na época encarnado, era membro da Academia Brasileira de Letras, ele publica no Jornal Carioca, né, que não podia deixar de afirmar, de acordo com a sua consciência, que aqueles versos pela pena do senhor Francisco Cândido Xavier representavam aqueles poetas. Né? Então ali foi o atestado da própria mediunidade de Chico, e como ele mesmo disse nessa época, se ninguém acreditar, eu sou obrigado a acreditar. Porque onde eu ia tirar tudo isso? Uma pessoa com inteligência elevada, o poder de assimilação, percepção, lógico que ele tinha, mas com a cultura pequena, e livros em 1927 para pessoas pobres, igual a família do Chico, ele não tinha acesso àquele conteúdo todo. Então foi uma prova, né, da mediunidade no seu primeiro trabalho. E a partir daí, quando ele lança o Parnaso, que ele vai ter a visão de Emmanuel, né? Ele teve o teste primeiro, aí que Emmanuel surge na vida de Chico como seu guia espiritual, né, nas margens do açude, lá na cidade de Pedro Leopoldo. E o convido, que é a disciplina, né? 3 vezes, né? Não foi só uma, não, 3 vezes. Quer dizer, o dom da mediunidade ele já tinha, só teria sucesso se ele disciplinasse, né? É verdade. E a disciplina realmente é muito importante para todos nós, né? E às vezes nós somos, na verdade, muito indisciplinados. A gente às vezes quer um objetivo, mas não foca naquele objetivo, ou não temos tanta disciplina para alcançarmos aquele objetivo, né? Eu acho que tudo que a pessoa quer realizar bem, né, precisa dessa disciplina. Vendo a entrevista da Fernanda Montenegro, ela fala isso: eu posso ter algum talento e um dom, mas se eu não me disciplinasse, eu nunca conseguiria exercê-lo como eu faço. É verdade. Então, em todos os setores. E Chico, ele priorizou, né? Era a missão, o trabalho dele, a realização na Terra, muito maior do que a maioria de nós, né? Temos os nossos deveres, as nossas obrigações, e que deveremos também assimilar esse ensinamento, né? É verdade. Agora, quando que Chico ficou até no Centro Luiz Gonzaga, e por que ele sai do Luiz Gonzaga e funda o Grupo Espírita Meimei? Na verdade, Chico não sai do Luiz Gonzaga. O Chico, quando lançou o Parnaso, foi uma coqueluche, digamos assim, como assimilar às mesas girantes, no Brasil. Então ele ficou, o meio de comunicação era jornal, como eu já até disse anteriormente. Esse jornal carioca era o que noticiava, nós não tínhamos internet, não tinha nada, né?
não tinha televisão. Imagina o Chico nos dias de hoje, né? Com essa facilidade de comunicação, né? Eu acredito que ele deve ser um dos mais acessados na internet. Então, ele passa a ser conhecido, o que estimula um repórter, o Clementino de Alencar, do jornal Globo, que seria o jornal carioca da época, mas já se chamava o Globo, a ir a Pedro Leopoldo numa reportagem investigativa de Chico Xavier. Uhum. Nós estamos falando no ano de 1935. Uhum. O Chico ainda tinha o seu irmão José Xavier, que o ajudava, coordenava os trabalhos de atendimento do Chico. E esse repórter ele foi com essa missão. Por que tinha se tornado publicamente essa obra e a mediunidade de Chico Xavier e a pessoa Chico Xavier, que era então desconhecida, né? Uhum. Nessa obra, o Parnaso, ele faz uma apresentação de si mesmo. Chama Minhas Palavras, que é a introdução do livro. E ele fala da dificuldade dele e ele assume o compromisso da fé que se tornou inabalável, né, a partir daquele momento, e como as mesquinharias do mundo, ele não estava indo à publicidade para aquilo, que ele estava realmente, se a obra valesse para uma pessoa, para ele já estava cumprida a missão. Mas isso aí realmente, devido ao conteúdo das mensagens, né, gerou uma desconfiança, uma curiosidade, enfim, sobre o médium Francisco Cândido Xavier. E esse repórter teve em Pedro Leopoldo. O Chico, então, né, aos 25 anos de idade, trabalhava como caixeiro com seu padrinho, né, que também tem uma representação positiva, porque o pai queria interná-lo nessa época, que ele saiu da fábrica de tecidos. Né? Conta essa história pra gente. Na verdade, o Chico, devido ao fenômeno mediúnico, o pai não o compreendia bem. Então, começava a se trabalhar muito cedo. A fábrica de tecidos era a nossa fonte de trabalho em Pedro Leopoldo. Uhum. E Chico foi devido a problemas alérgicos, não pôde ficar. O pai achava que ele estava doentado e, por fala de Chico mesmo, né, queria promover a internação dele no manicômio. Esse padrinho dele convidou para trabalhar com ele como caixeiro, numa venda, que era assim que se falava. E Chico começou a trabalhar junto com esse padrinho dele, o José Felizardo, e ali ele permaneceu. E esse repórter o encontrou ali. E ele faz uma narrativa muito interessante sobre é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, chama Notáveis Reportáveis com Chico Xavier e Clementino de Alencar, que depois virou um livro. E ele ficou 3 meses em Pedro Leopoldo, com autorização de Emmanuel, de fazer essa investigação, que ficou um dado histórico. Então é a história de Chico em Pedro Leopoldo. E esse Clementino semanalmente mandava reportagens sobre o que ele ia colhendo nessas reuniões com Francisco Cândido Xavier, o Chico, as pessoas que frequentavam, o tipo de comunicação que tinha. Ele foi autorizado a fazer perguntas sem Chico ter conhecimento. Inclusive, o José Xavier entregava as folhas em branco nessa época para que todos os presentes assinassem, para que a pergunta fosse feita na hora. E Emmanuel autorizou o Chico. Depois Chico até começou a desanimar, porque estava dando muita publicidade. Ele falou com o Emmanuel que queria afastar. E Emmanuel falou, não, é necessário. Então esse repórter trabalhou por 3 meses, publicando em primeira página do jornal Globo a trajetória de Chico em Pedro Leopoldo nesse trabalho de mediunidade. A partir daí Chico ficou conhecido no Brasil inteiro. Aí que começa até aquela história do quarto correio, que Chico recebia as cartas, né, e respondia a todos. Muitos falam que ele tocava no envelope, já sabia o conteúdo, respondia. Tanto é que até enquanto ele pôde, até o final de sua vida, ele tinha na casa dele o quarto correio. Ele mandava mensagens, fazia suas correspondências. Então, aí o Pedro Leopoldo começou então a visitação, as caravanas, o público procurando, foi despertando, né, para as possibilidades da mediunidade de Chico Xavier. E ele trabalhava no Luiz Gonzaga na segunda e sexta-feira. Em 1935 ele foi trabalhar na fazenda, que é uma outra história. Mas foi nessa época. Então o Luiz Gonzaga começou a ficar muito populoso. E ele trabalhava, recebia receituário e psicografia. Não tinha esse tipo de atendimento mediúnico, além dessas funções da mediunidade. E até 1939, em que José Xavier estava encarnado, eles faziam uma reunião íntima de desobsessão. E o José Xavier desencarnou em 1939, como até relata no filme Chico Xavier, né, o filme. E o Chico, ele parou com esse trabalho de assistência. Então ele funda o Meimei em 1952. É uma história
que eu devo contar de uma vez? Quem foi Meimei? Não, como ele fundou e quem foi Meimei. Pode que começar. Que você acha? Vamos começar então por como foi fundado e depois a gente entra então, em quem foi Meimei. Então ele ficou trabalhando, Luiz Gonzaga, nessa movimentação toda. Uhum. Então ele sentia a necessidade do socorro aos desencarnados, ou seja, aqueles espíritos sofredores, que ele visualizava em companhia daquelas pessoas que iam buscar assistência do passe, do receituário, da psicografia. E ali, devido ao volume de pessoas e a própria condição do ambiente, ele não tinha condições de dar esse tipo de assistência. Uhum. Então, mais tarde, em 1946, que a Meimei desencarna. E o marido dela era ateu, o Arnaldo Rocha. Ele não acreditava na vida futura, na sobrevivência da alma, na comunicação dos espíritos. E o Chico tem um encontro com esse Arnaldo Rocha em Belo Horizonte. E fala do desencarne da esposa, da foto que ele tinha na carteira, ele fica meio impressionado, encaminha com o Chico a uma reunião sem conhecer o Chico, devido à chuva que aconteceu no momento. E a partir daí ele conversa com a mãe dele, a mãe dá ele o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, ele começou a estudar a doutrina. Uhum. E se interessou, passou a frequentar o Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, na década de 40, final da década de 40, 46, 47. E o Chico, a partir daí, viu uma pessoa que poderia trabalhar com ele nessa área. Então o Arnaldo frequentava as reuniões do Luiz Gonzaga, o Chico chamava de peregrinação, né, as visitas que ele fazia de assistência, aquela periferia de Pedro Leopoldo, aos mais necessitados, e o Arnaldo se integrou ao trabalho e se aproximou do Chico. Aí o Chico que propõe a ele a fundação de uma instituição que visasse unicamente o trabalho aos sofredores desencarnados aos processos obsessivos, que é essa influenciação negativa que os espíritos ainda nós permitimos que façam em nossas vidas, mas necessitados de socorro, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E através da mediunidade da psicofonia, a psicografia é escrita no papel, né? A psicografia são chamados médiuns falantes, ou seja, que os espíritos falam através do médium. Então, esse tipo de mediunidade permite ao espírito externar a sua dor, a sua dificuldade, o seu ódio, enfim, a fazer um tratamento espiritual que o alivie dessa dor, consequentemente aliviando aquele que está sofrendo essa influenciação no mesmo teor vibratório. Então, em 1952, o Chico funda o grupo Meimei com vistas a esse trabalho. É um trabalho em que ele selecionou 20 pessoas exclusivamente, entre amigos e familiares. Até um dado interessante, muitas pessoas falam que a família do Chico nunca acompanhou, nunca participou, enfim. Mas nesse local, no Meimei, foi aonde as irmãs do Chico trabalhou, os cunhados, como a Lucila Xavier, a Cidália Xavier, o Pachequinho, que era cunhado, o Chiquinho Carvalho, a Geni, que era viúva do José Xavier, já então desencarnado, e outros amigos, o marido de Meimei, o cunhado, enfim, era um grupo de 20 pessoas apenas. E esse grupo foi uma reunião íntima, não foi reunião pública, ali Chico não recebeu nenhuma mensagem psicografada, era só através da psicofonia. Então é uma casa pequena, recuada, nós estamos falando agora na década de 50, já tinha adiantado um pouco mais, até tem um fato interessante, que o Arnaldo nos conta, que quando foi fundar a casa, Arnaldo queria que chamasse Casa dos Espíritos. Aí Chico falou, definitivamente, vocês já me perseguem dessa maneira, se eu for Casa dos Espíritos vão me prender. Aí ele passou, não, Casa Allan Kardec. Aí que Chico falou, não, nós vamos colocar Meimei, porque ela está em condições de assumir a tarefa no plano espiritual. Aí ficou o Grupo Espírita Meimei, hoje nós chamamos de Centro Espírita Meimei, para essas atividades de socorro aos desencarnados. E aí fala para a gente mais um pouquinho sobre Meimei, então. A Meimei, o nome dela é Irma de Castro Rocha, no meio familiar tinha apelido de Naná. E ela era uma professora recém-formada em Itaúna e foi para Belo Horizonte procurar colocação nas escolas. E foi essa época que ela conheceu o Arnaldo. E eles namoraram e se casaram aos 22 anos de idade, ambos.
E Meimei, ela é retratada pela sua docilidade, pelo seu espírito caridoso, o amor às crianças. E Arnaldo até conta que ela tinha um tipo de mediunidade, que ela narrava alguns espíritos que ela viu, mas ele não acreditava, ele veio compreender depois. Mas ela era católica, né, de religião. E ela desencarnou 2 anos após o casamento, aos 24 anos de idade. Muito jovem, né? Muito jovem. E Arnaldo, um ateu, como eu tinha dito anteriormente, ele sofreu um baque muito grande com esse desencarne, né? E o nome Meimei foi eles que se tratavam dessa forma. Quer dizer, é uma expressão chinesa que queria dizer grande noiva, grande amada, né? E eles se trocavam por esse nome, Meimei. Então ela ficou chamando Meimei por ele. E a partir das manifestações dela, através da mediunidade, ela identificava como Meimei. E Arnaldo, meu sozinho. Ela parou de chamá-lo de Meimei, meu sozinho, porque tinha ficado só. E essas comunicações começaram, antes do grupo ser fundado, na casa de André Luiz. André Luiz era o irmão de Chico, que emprestou o nome para o espírito André Luiz, que hoje nós sabemos ser Carlos Chagas. Na época, ele emprestou o nome para André Luiz, porque Chico perguntou, não falou, qual o nome desse que dorme do seu lado? A primeira visão que ele teve de André Luiz. Ele falou, André Luiz. Eu falei, então me chamo de André Luiz. E depois da reunião tinha o café na casa desse André Luiz e Chico recebeu algumas mensagens íntimas para o Arnaldo, que era conhecido como Naldinho. E isso aí se transformou em um livro. Tudo na vida de Chico transforma um livro, porque tem muito ensinamento. Com certeza. Aí chama Vida e Mensagem de Meimei. Essas mensagens constam lá, anterior à fundação do grupo. Por isso, devido a essa proximidade de Meimei já com aquele grupo que se encontrava no café na casa do André Luiz, fundou o grupo Meimei e deu o nome de Meimei à Irmã de Castro Rocha. Andando mais um pouco na história da Meimei, aí ela começa as manifestações, as orientações, a ditar livros, e era identificada no livro Ação e Reação, no capítulo 9, Lar da Bênção. Ela hoje chama Blandina no plano espiritual, e ela recebe as crianças desencarnadas numa visão, o relato, devem ler o capítulo 9. O relato do local que ela vive é um castelo muito adaptado à criança, muita beleza, e ela cuida dessas crianças e recebe as visitas das mães durante o sono, que vão visitar esses filhos que estão ainda carentes das mães. Uhum. Então a tarefa dela, a narrativa que se faz de Blandina é muito bonita. E depois que a gente veio a saber que seria a Meimei, nós estamos falando de edições da década de 40, então ainda não se falava, a Meimei estava construindo a sua história aqui na Terra. Nós recebemos também uma poesia do Wesley, que é ouvinte nosso aqui do Seara Espírita, e a gente está falando de Parnaso, né? O Wesley mandou para a gente uma poesia, ele que frequenta lá o Centro Espírita Divino Mestre, A Abolição das Flores. Eu não quero um ar poluído para respirar, não quero ditadura, não quero ficar. Eu não quero crianças morrendo, um sonho furtar, pessoas vivendo sem alguém para amar. Eu não quero que acabem com as flores, que não haja amores, nem borboletas, nem cores. Não quero. Então a poesia aí de Wesley para a gente e para os nossos ouvintes do programa Seara Espírita. Muito obrigada, Wesley. Bom, voltando então com o nosso bate-papo, Eugênio, conta para nós, quantos livros hoje nós temos que estão à nossa disposição, né, psicografados pelo Chico? Dá para falar o número total aí? Em final de 2016, estava chegando os 500 livros, né? 500 livros. E foram as 63 póstumos da Lavra de Chico Xavier. Em 2017 já lançaram alguns, até em setembro agora teremos o lançamento em Pedro Leopoldo, do nosso João Veguelin, que vai lançar um livro lá, que é Pesquisa de Chico Xavier.
Então são mais ou menos mais de 500. Mais de 500, né? Opa, pensa, mais de 500 livros. Agora, de todos esses livros que nós temos, nós vamos verificar que a maioria, né, psicografado, e apenas 3 através dos processos de psicofonia. Sim. Fale um pouquinho para a gente sobre esses 3 livros, porque os livros trazidos a nós pela psicofonia é um pouco diferente do processo da psicografia, né? Explica para a gente um pouquinho. Na verdade, o Chico trabalhou a psicografia, como a gente sabe, e a obra dele está toda psicografada. Uhum. E Chico, nessa experiência no Meibei, como a gente disse, era uma reunião íntima com poucos amigos, em que Chico trabalhava não na psicografia, ele era um médium psicofônico, ou seja, como qualquer outro médium, ele dava o que a gente chama de passividade, ou seja, deixar que o espírito aproximasse e relatasse as suas dores, as suas dificuldades, e era atendido. Então ele era um médium psicofônico comum. E era nesse atendimento como foi a proposta do trabalho. Mas 15 minutos dessas reuniões, que a gente chama de reuniões de desobsessão, reuniões mediúnicas, são reservados ao refazimento, a instruções dos mentores espirituais para o grupo, enfim, orientações que chega ao grupo. Toda reunião normalmente tem esse modelo, né, de funcionamento. Agora, uma reunião contendo Chico Xavier, os mentores que ali manifestavam eram de alta estirpe, né? Então eram orientações que não eram tão reservadas só ao grupo, são orientações muito amplas, mas era dedicado ao grupo. Só que tem que receber Emmanuel, André Luiz, Calderaro, esses mentores da obra de André Luiz, Teresa Dávila, Padre Eustáquio, Dias da Cruz, que tem um trabalho magnífico. Então, Arnaldo Rocha, que era o dirigente da reunião, ele tinha muito pesar daquelas mensagens que Chico falava e ficava na mente daqueles que escutavam. Depois se perdia, acabava que se perdendo. Né? E ele ficava muito triste com isso. E o Chico, ele nessa época tinha muitos, né, relacionamentos fora, e a reunião recebia alguns visitantes, pessoas do movimento espírita. E quem visitou foi o Pastorino. O Pastorino é o autor do best-seller Minuto de Sabedoria, que era amigo próximo do Chico. E o Arnaldo fez esse comentário com o Pastorino, da tristeza que ele estava das mensagens que está se perdendo. Então nós estamos falando, na década de 50, gravador não era uma coisa comum, nem chamava gravador, né? Era gravadora. E então o Pastorino doou um gravador para que gravassem essas mensagens no final da reunião. Nós estamos falando de uma fita de rolo que em Minas Gerais não tinha que buscar em São Paulo. Nossa. Era uma coisa muito difícil. E o Pachequinho, que era o cunhado de Chico, foi encarregado de gravar essas mensagens. Então, essas mensagens para que pudessem estudar com calma posteriormente. E essas mensagens começaram a ser gravadas. E o Arnaldo falou que poderia editar essas fitas, né? Transferir para poder comercializar, ou seja, levar a todas as casas através da FEB. E aí, na época, o Vantuíris falou assim, é impossível, porque ninguém tem gravador. Se vocês não tinham, como divulgar? Aí o Emmanuel orientou que essas mensagens fossem escutadas por esse Pachequinho, que era o cunhado do Chico, e que fossem datilografadas depois e que fossem sendo guardadas, que chegaria um ponto de editar um livro com essas mensagens. E Emmanuel passou então a coordenar esse trabalho. Então, essas mensagens, a reunião é quinta-feira, o Pachequinho datilografava essas mensagens, voltava com a fita para regravar. E isso foi feito um trabalho. Quando chegou o final, em 55, o Emmanuel falou, está na hora de editarmos um livro. Então, o Emmanuel fez a revisão dessas mensagens e foi encaminhado à FEB. Aí surgiu o primeiro livro, chamado Instruções Psicofônicas, que justamente que era a parte da psicofonia de Chico. E esse livro, para nós espíritas, quem lida na área mediúnica, eu acho que é um compêndio, sei lá, uma biblioteca de informações que, como do funcionamento da reunião mediúnica, do ambiente de uma reunião mediúnica, como se processa esse atendimento no plano espiritual, o mecanismo da mediunidade na questão prática. Então foi um livro, eu acho que um livro que tem que ser estudado para todos nós que trabalhamos em reunião mediúnica. E coincidentemente, em 55 que esse livro foi lançado.
Coincidentemente, em 1955 também foi lançado o livro Nos Domínios da Mediunidade, da obra de André Luiz. Quem leu a obra sabe que é André Luiz visitando um grupo mediúnico para tecer suas observações e aprendizado com esse grupo. Nós acreditamos que seria esse grupo do Chico, porque toda afinidade que André Luiz já tinha mediunicamente com o Chico, uma reunião, né, da estirpe que é do grupo Meimei, com a presença daqueles precursores, né, trabalhadores que dedicaram tanto amor ao trabalho da mediunidade, que trabalharam com o Chico. Nós até acreditamos hoje que seria, evidentemente, trocar os nomes, porque era um grupo muito discreto, mas acreditamos que foi um trabalho observado no grupo Meimei. E passou-se o tempo, continuou sendo feitas essas gravações. Aí, em setembro de 56, Emmanuel fecha mais um livro, que passou a chamar Vozes do Grande Além, que são relatos, depoimentos, né, que são trazidos pelos espíritos e orientações que esses espíritos, muitos que foram atendidos ali, que tinham conhecido a espiritualidade. E como nos diz Emmanuel, muitos desencarnam, voltam à Terra e não conhecem a espiritualidade. Então foram espíritos que receberam aquele socorro, mostrando realmente o resultado daquele trabalho de assistência espiritual, né, o que promoveu na vida desses espíritos, e depoimentos, né, reencarnatórios, enfim, um livro também muito rico desse mecanismo do intercâmbio mediúnico, dos dois planos, do desencarne e do reencarne. E ficaram nesses dois livros. E o tempo passou, né, nós chegamos ao centenário de Chico Xavier em 2010, esses dois livros que eram orientados lá do Meimei. Em 2010, nós tivemos um contato com um memorialista de Pedro Leopoldo, o senhor Geraldo Leão. Ele tem a história de Pedro Leopoldo, e a história de Pedro Leopoldo se confunde com a de Chico. Ele ficou lá até em 59. Então, se a gente busca Pedro Leopoldo no passado, Chico Xavier está em todos os setores. E eu achava até que ele era espírita, mas ele é um católico. E quando a família desse Pachequinho, que ficava a cuidar dessas mensagens, esse gravador foi doado para esse memorialista. Em 2010 eu tentei levar esse gravador para o Meimei, porque era uma comemoração, a gente ia fazer uma exposição, mas ele falou, não, esse gravador no México é antigo, essas coisas de memorialista, né? O cuidado que se deve a esses patrimônios, né, que são desgastados pelo tempo. Então ele não achou conveniente, mas nos emprestou muito material fotográfico, cartas, enfim. Fizemos uma boa exposição. Passou-se. Só que tem que esse filho do Pachequinho, o Wagner, ele encontrou, quando ele foi doar o gravador, ele encontrou algumas fitas que ninguém sabia da existência. Olha. Porque o Chico acreditava que isso tinha sido apagado, mas o Pachequinho, algumas mensagens, ele não teve coragem de apagar. E ele começou a comprar essas fitas silenciosamente, e não estava apagando, mas só que guardou. Isso que pelo tempo, né, ficou inviável, não se reproduzia mais no gravador. Então o Geraldo Leão doou essas fitas ao Oceano Vieira de Mello, que trabalha com essa memória espírita através de vídeos, na Versátil Vídeos, e nós tivemos um resgate de 7 horas da psicofonia de Chico Xavier no Meimei. Nossa. Então, muitos que não tiveram a oportunidade de ver Chico, né, Emmanuel falando através de Chico, André Luiz, Meimei, Sheila, Bezerra, nós temos essa edição em 3 DVDs. Arnaldo Rocha, que foi o editor desses livros, ainda estava encarnado, e em 2012 fizeram um belíssimo trabalho de recuperação dessas fitas com 7 horas da voz de Chico, que a gente escuta como escutamos uma linda mensagem lida por ele. Isso. Né? Nessa hora a gente escutava as mensagens ditadas pelos espíritos. Né? E a gente vê, o Arnaldo até no primeiro livro relata a pena que era de não ter a emoção, a mudança de voz, enfim, aquela situação que estava vivendo no momento, que foi resgatado. Em 2012, o memorialista animou a emprestar o gravador. Aí ele me deu uns originais, falando que eram os originais dos 2 livros. Eu falei, pode ser cópia, senhor Geraldo, porque está na FEB. Ele falou, não, isso veio junto com o gravador.
E ele me deu essa pasta para que eu fizesse uma pesquisa. Aí nós descobrimos 80 mensagens inéditas, olha. De final de outubro de 56 até julho de 58. Nossa. E encontramos ali, foi uma grande emoção, porque não tínhamos, né, nem noção da existência dessas mensagens. E o Arnaldo Rocha estava encarnado, aos 90 anos de idade. E nós resolvemos fazer uma surpresa para ele. A irmã do Chico doou essas mensagens para o Meimei no processo legal. Contactamos a Vinha de Luz, o Geraldo Lemos, que se dispôs a editá-lo. E fomos fazer uma digitalização, porque eram páginas que estavam sendo, como diz, desmanchadas pelo tempo, 60 anos. Né? E nesse período de 3 meses, o senhor Arnaldo Rocha fez o favor de desencarnar. Então, ele que nos fez uma surpresa, porque ele adoeceu rapidamente e desencarnou. E nós, como dirigentes atuais do Meimei, ficamos no encargo de fazer a pesquisa devida. E depois nós entendemos que deveria ser uma pessoa com outro olhar para avaliar aquela obra, né? Porque era um trabalho muito bem feito, de catalogação das pessoas, dos espíritos que ali manifestavam, dos visitantes, das mensagens. Um trabalho muito bonito. Então, aí nos deu a condição de resgatar a memória do Meimei através dessa obra. Então, ali nós fomos procurar todo o tempo daquelas mensagens. Fizemos um trabalho de pesquisa, que hoje com a tecnologia nos facilitou, alguns registros, alguns depoimentos. Conseguimos localizar a única médium encarnada que participou dessas reuniões, através dessa obra. E aí nós tivemos a felicidade, né, de organizar esse livro chamado Registros Imortais, que resgata a memória do Meimei, e um livro também que foi publicado 60 anos após receber essas mensagens. O que nos facilitou a edição do livro, porque não precisamos usar pseudônimos dos desencarnados, que na época teriam, porque nós recolhemos depoimentos, nós explicamos 2 livros. Esse tem um cunho muito voltado para o movimento espírita, para a doutrina, para os médiuns em trabalho, para os médiuns desencarnados, para os religiosos evangélicos, para os religiosos católicos, a experiência na Terra e a vivência no plano espiritual. Certo. Então, quando fomos resgatados, nós encontramos muitas personalidades religiosas, independente de espírito ou não, como eu disse, em seus depoimentos e esclarecimentos em torno dessa transição entre a vida e o plano espiritual. Então, é uma obra que nos dá muita felicidade, por ter resgatado, e ficamos com esse encargo, virou uma grande felicidade para todos nós. Acaba sendo um presente que o Chico deixou para a posteridade. De 60 anos do Meimei. Bacana, né? Foi muito lindo. Então, ficou os 3 livros. E o interessante é que na pesquisa, vale a pena dizer isso, no Reformador de setembro de 2011, eu não tinha lido, Arnaldo é entrevistado pela FEB, para a revista Reformador, e aproximando o aniversário desse 60 anos. E Arnaldo fala desse 3º livro. Ele fala que foi organizado as mensagens que deveria editar o 3º livro. Isso nós estamos falando de 58, né? E mais com a transferência de Chico para Uberaba, ele entregou Chico esses originais, e mais tarde eu fui trabalhar em Brasília, visitava Chico mais espaçadamente, e perguntava: Chico, cadê o 3º livro? Nós vamos editar. E no livro ele falou que nunca soube aonde foi parar. Olha. E depois nós vimos também nessas fitas que foram reeditadas, uma entrevista com ele também deixou gravado isso em DVD, a mesma história. Ou seja, eu acredito que a espiritualidade assim o fez para que avalizasse a originalidade da obra. Né? Nossa, então foi perfeito, realmente um trabalho muito bem feito da espiritualidade, bacana, como sempre. Como sempre. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e a gente ainda parou na década de 50 e 60, né? Ainda tinha muita coisa pela frente ainda, isso. Mas o tempo não nos permite. Vamos ao seminário que a gente vai falar sobre isso. Pois tem que ser mesmo, né? Para a gente poder aproveitar e aprofundar na história do Chico, que é muito rica. Mas para a gente encerrar, Eugênio, fala para nós, para você, qual que é o maior legado que essa grande alma, né, Chico Xavier, deixou para nós aqui na Terra? Olha, o maior legado do Chico é o exemplo da vivência do Evangelho de Jesus, sem dúvida alguma.
E o outro legado que eu acho também, que o exemplo de Chico é muito bonito, a gente vê, admirar, se emocionar, e muito difícil de ser vivido na intensidade que ele viveu. Então é um aprendizado, né, que ele deixa. O outro legado maior que ele deixa para a gente é essa mediunidade bendita que nos transmite as leis divinas, que nos facilita o entendimento para que a gente busque esse comportamento no futuro que a gente determine, né, de acordo com a nossa vontade, o nosso amor e o nosso empenho na transformação moral que nos recomenda o Evangelho. Então, o legado dele para o cristianismo, né, é esse representante das leis divinas, tanto na revelação como no comportamento. É um legado que vai ficar para a posteridade, para várias gerações, para que a gente possa estudar, né, e vivenciar Chico Xavier junto com Kardec e Jesus. Eugênio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de vir a Barbacena, aqui no Seara Espírita. Que Jesus te abençoe na sua jornada, que você possa continuar levando essa mensagem, né? Essas histórias, esse conhecimento a respeito da vida do Chico e de todas as suas obras, e que possamos todos nós seguir esses passos do Chico, né? Que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Eu que agradeço, Melissa, o convite, estar aqui nesse programa Seara Espírita, aos ouvintes que nos pacientemente escutou, rogando a Jesus que nos proteja e ampare os nossos propósitos sempre. Fique com Deus. Que assim seja. Agradecemos a todos vocês ouvintes que participaram, ligaram para a gente, mandaram sua mensagem. Muito obrigada pela participação de vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.